Olá, meu nome é Daniel e hoje trago mais um vídeo aqui no WX Máxima do Android. Dessa vez resolverei os exercícios de integração de cálculo numérico. Então vamos lá. Vou resolver usando regra de trapézios, trapézio generalizada, 1/3, 3/8 de Simpson e quadratura de Gauss. Provavelmente um dos vídeos mais simples aqui de cálculo numérico, pois realmente é muito simples. Então vamos lá. Carregar o pacote, Enter, pronto. Para praticamente todos os métodos, vamos precisar da f de x, do ponto A, do ponto B e da quantidade de subintervalos, que vai ser o nosso n. Com isso, nós podemos resolver praticamente a lista inteira de integração. Então vamos para os exercícios. Primeiro exercício, regra de trapézios generalizada. Este exercício eu vou resolver com regra de trapézio simples e com trapézio generalizado, pois é praticamente o mesmo método. Calcule o valor da integral com o ponto A 3, ponto B 3.6, 1 sobre x, empregando a regra de trapézio generalizado para 6 subintervalos e determine um limitante para o erro. Então vamos para o WX máximo. Primeiro de tudo, vamos escrever a f de x. F de x, dois pontos, igual 1 sobre x, enter. Então já vamos chamar o método a regra de trapézio simples. Apenas trapézio, abre parênteses, a nossa f, o ponto A e o ponto B. Enter. E aqui está. O WX máxima calculou. Realmente muito fácil, muito simples. E para calcularmos um limitante para o erro, vamos chamar essa função est_trap, passar a nossa f de x, passar o nosso ponto A e o nosso ponto B, enter, e aqui está o limitante para o erro. Muito simples. Beleza, agora vamos para trapézio generalizada, que é praticamente a mesma coisa. Vou clicar aqui em trapézio e, ao invés de ser trapézio, vai ser trapézio underline G maiúsculo generalizada. E a quantidade de subintervalos, que no caso do exercício nos deu 6. Então a nossa f de x, o nosso ponto A, o ponto B e a quantidade de subintervalos. Enter. E aqui está a resposta. Trapézios simples, trapézio generalizado, muito simples. E da mesma forma, também vamos determinar um limitante para o erro no trapézio generalizado. Como? Apenas chamando a função est_trap_gen. Enter. E aqui está o limitante para o erro usando o método de trapézio generalizado. Então vamos para o próximo exercício. Exercício de 1/3 de Simpson. Exercício 3 aqui. Fazendo uso da regra de 1/3 de Simpson generalizado com n igual a 6, estime o valor de π dada pela expressão, essa expressão ponto A, ponto B. Então vamos para o WX máximo. Bem, a 1/3 de Simpson, assim como a 3/8, nós temos duas variações. Uma variação com a função propriamente dita e outra variação com os pontos da função, ou seja, com os valores da f de x0, f de x1, f de x2 e por aí vai. Vou mostrar primeiro o 1/3 e o 3/8 de Simpson com a função propriamente dita. Então vamos lá. Vamos precisar primeiro da função, a nossa f de x, dois pontos, igual 4 vezes 1 sobre 1 mais x elevado ao quadrado. Enter. Aqui está a nossa função. Já temos o ponto A e o ponto B que o exercício nos deu. E a quantidade de subintervalos. Então apenas vamos chamar a função Simpson 1/3. Passar a nossa f de x, o ponto A 0, o ponto B 1. E subintervalos 6. Enter. E aqui está a resposta. Muito simples, assim como os trapézios, muito simples.
Além do Simpson 1/3, temos o 3/8, que também é a mesma coisa. Apenas trocamos para 3/8. É a mesma coisa. F de x, ponto A, ponto B e quantidade de subintervalos. Vou usar a mesma função e os mesmos pontos. Enter. E aqui está. Resolvido pela regra de Simpson 1/3 e 3/8. Então só vai mudar este 3/8 e 1/3. E a mesma coisa para calcularmos um limitante para o erro. Aqui no 1/3 de Simpson, vamos chamar a função est, underline Simpson 1/3, passando mesmo a f, ponto A, ponto B e o n, enter. E aqui temos o limitante, e também para o 3/8, 3/8, enter. Mesma coisa, muito simples. Então vamos para o exercício da qual a nossa f de x é dado por pontos. Vamos lá. É o exercício 5 aqui. Considere a função dada através da seguinte tabela. Então, como resolveremos este exercício? Estes são os pontos da nossa f de x 0, f de x1, f de x2, f de x3. E a nossa f de x, os pontos, nós vamos colocar numa lista e usaremos os pontos A e o ponto B, e também o n. Então, vamos para o wx máximo. Em vez de termos uma função, nós temos agora uma lista com os pontos. Então, aqui, vamos colocar todos os pontos numa lista. Por exemplo, lista, 2 pontos, colchetes, e vamos escrever os valores. 0.21, 0.32, 0.42, 0.51, 0.82, 0.91 e 1.12. Fecho colchetes, enter. Aqui está a nossa lista com todos os valores da f de x. Então já temos a f de x, temos o ponto A, o ponto B, o n. Então vamos chamar a função que vai resolver o exercício. A 1/3 de Simpson, vamos chamar por Simpson, underline tabela, porque a nossa função vem da tabela. 1/3, passando o nosso ponto A 0, o nosso ponto B 6, o nosso n 6 e a nossa lista, que eu chamei de lista. Fecha parênteses, enter. E aqui está, resolvida usando uma tabela. E no caso do 3/8, como vocês já devem imaginar, apenas troca 1/3 para 3/8. E aqui está, resolvido pelo método de 1/3 de Simpson, 3/8 de Simpson, usando uma tabela como a f de x. Então, por último, vou resolver um exercício da quadratura de Gauss. Então, vamos para a lista. Exercício 8. Tendo em mente a identidade 6, obtenha uma aproximação das integrais a seguir com os valores n indicado. Então, aqui está. Vou resolver o exercício C. Então, vamos para o wx máximo. Aqui usando a quadratura de Gauss. Vamos escrever a nossa f de x. F de x, 2 pontos, igual x vezes x elevado ao quadrado, menos 4, enter. Temos o ponto A, que é 3, e o ponto B, que é 3.5, e o n, que é 5. Então, só vamos chamar a função quad, G maiúsculo, Gauss, com os dois S, passando nossa f de x, o ponto A, que é 3, o ponto B, que é 3.5, e o nosso n, dado no exercício, 5. Fecha parênteses, enter. E aqui está o exercício resolvido usando quadratura de Gauss. Então vimos como realmente é simples resolver os exercícios usando o wx máximo aqui no Android. Ali no 1/3 de Simpson e no 3/8, as chamadas de funções vão mudar apenas de 1/3 para 3/8. O resto continua a mesma coisa. Então é isso. Eu espero que tenham gostado. E até a próxima.